Alô, sejam todos bem-vindos ao meu canal Direito Público DIP Giovanni. Neste vídeo de hoje eu quero falar para vocês, dando sequência ao que eu comecei no vídeo anterior, sobre o direito eleitoral voltado para as eleições municipais deste ano, tá certo? Eu sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado, militante na comarca de Carmo do Rio Claro, sócio da Sociedade de Advogados denominada Giovanni Advogados Associados, localizada em Carmo do Rio Claro, com nossa filial na cidade de Alpinópolis. Eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto que é atual, né? Quero falar um pouco sobre a pré-campanha eleitoral. Nós sabemos que diversas pessoas, diversos cidadãos já estão se manifestando aí nas suas redes sociais, se apresentando como pré-candidatos, né? Durante o que nós chamamos de pré-campanha. Por que pré-candidato e por que pré-campanha? É porque não existe nenhum candidato ainda. Não houve ainda o que nós chamamos de convenção partidária para escolhas dos candidatos que vão disputar o pleito deste ano eleitoral para a escolha do prefeito, vice-prefeito e vereadores, tá certo? Eu quero falar para vocês hoje sobre as 7 permissões da pré-campanha eleitoral de 2020. E para falar sobre isso eu vou me ater na Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Vai na telinha, vai no sininho aí, aperte aí, deixe o seu like, o seu comentário, para que você possa fortalecer ainda mais o nosso canal. Tá bom? Muito bem. Nós sabemos então que já existem manifestações de determinados cidadãos dizendo que são candidatos ou pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador, né? Constantemente nós estamos vendo isso aí nas redes sociais. Isso aí está sendo feito porque existe essa possibilidade do exercício dessa pré-campanha por parte desses pré-candidatos, que só serão candidatos, repito, após as convenções partidárias que serão realizadas no mês de setembro, no mês próximo, a partir do mês de setembro, começando dia 31 de agosto e vai pelo mês de setembro afora. Muito bem, nós, se pegarmos aqui a Lei 9.504, nós vamos encontrar no artigo 36A a questão tratando desta matéria da pré-campanha. Vamos ver então o que diz a legislação eleitoral sobre este assunto, tá? Diz o artigo 36A o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então vai vir agora o rol daquelas 7 permissões que eu anunciei no meu vídeo, que são permitidas, né, obviamente, e que poderão ser praticadas pelos candidatos e que não caracteriza propaganda antecipada, porque a legislação eleitoral permite. Já começa dizendo aqui, olha, a menção da pretensa candidatura, a pessoa dizer que é candidato, a exaltação das suas qualidades pessoais, não é? E o que eu vou ver agora, as 7 hipóteses permitidas para vocês. Só que antes disso, nós precisamos analisar o seguinte: quando começou e quando vai terminar essa pré-campanha dos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador? Se nós fizermos uma busca na legislação eleitoral, nós não vamos encontrar este marco inicial e esse marco final na lei. Tá? Então, o trabalho doutrinário nesse sentido se desenvolve, né, obviamente, e as conclusões que nós temos aí, as correntes majoritárias nesse sentido, é de que o início dessa pré-campanha se dá no início do ano em que se realizará as eleições. Então nós podemos dizer que
que a pré-campanha eleitoral dos pré-candidatos começou no dia 1º de janeiro deste ano, que é o ano eleitoral. Então, muitos já vêm desde aquele período fazendo aí as suas pré-campanhas. Outros até agora não fizeram. É importante destacar que é uma oportunidade que você tem para poder levar o seu nome ao conhecimento geral dos munícipes que vão, no dia da eleição, fazer a escolha de um candidato. Até porque a propaganda eleitoral este ano é de 45 dias só. Então, esse período da pré-campanha é importante sim para isso. Só que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos fazer, porque nem tudo pode ser feito, né? Aquilo que pode ser feito às vezes, durante a propaganda eleitoral não pode ser feito agora. É esse trabalho que eu me proponho a mostrar para vocês, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá certo? Então nós temos 7 possibilidades de permissão, tá certo? 7 possibilidades. Eu estou dizendo isso agora para vocês porque eu entrei agora nos meus vídeos falando sobre o direito eleitoral. É importante destacar aí esses pontos, né? Então, o primeiro, vamos dizer assim, requisito que a lei traz, que pode ser feito ou praticado pelo pré-candidato, está previsto lá no inciso 1 desse artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições. Então, vamos ver qual seria essa primeira permissão. Primeira permissão dos pré-candidatos nas suas pré-campanhas, né? Diz o seguinte, participação de pré-candidatos em, o que eles podem fazer? Entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, devendo as emissoras de rádio e televisão observar um tratamento isonômico em relação a todos os candidatos. Então, essa seria a primeira permissão para os pré-candidatos. Participar de entrevistas, né, quando são convidados, de programas de rádio e televisão, de encontros, de debates no rádio e televisão ou na internet, tá certo? Podendo apresentar as suas plataformas e os seus projetos políticos. E o legislador chama a atenção aqui para que não haja uma preferência para um candidato A ou B, né, mas que seja feito um tratamento isonômico para todos que estão na disputa, para que não haja um desequilíbrio nesse sentido, a começar por aí, né? Então, essa seria a primeira permissão. Qual seria a segunda permissão prevista no inciso 2 do artigo 36A da Lei 9.504 de 1997? Diz o inciso 2 o seguinte: a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e as expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Então pode haver aí, como o próprio inciso está dizendo, esses encontros, esses seminários, esses congressos em ambiente fechado, tá certo? E as expensas dos partidos políticos, para tratar de assuntos relacionados aos processos eleitorais, elaboração dos planos de governo, das alianças partidárias, visando as eleições que se avizinham, tá certo? Podendo isso aí ser publicado posteriormente nos instrumentos de comunicação intrapartidária. É a segunda permissão, então, que o pré-candidato pode desenvolver durante esse período, que vai iniciou-se em 1º de janeiro deste ano, e que vai até o dia das convenções previstas, ou que vão ter início a partir do dia 31 deste mês, tá certo? Terceira permissão: a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debate entre os pré-candidatos. Então pode ser feito tudo isso, tá? A realização de prévias partidárias,
distribuição de material informativo aos eleitores, a divulgação dos nomes dos filiados do partido pelo qual eu vou participar, a divulgação a realização de debates entre os pré-candidatos. Isso pode ser feito, tá? Aí nós vamos para a quarta permissão, a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Obviamente, a regra básica aqui, durante esse período todo, é que não haja pedido de voto, senão você estaria infringindo o que está sendo permitido. Você pode fazer tudo isso, mas você não pode pedir o voto, nem de forma explícita, como diz o caput do artigo, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês qual é o entendimento que a jurisprudência traz sobre esse pedido de voto explícito. Dá algum exemplo para você poder entender melhor, tá certo? Então você que já é vereador, você que já é prefeito, que vai para a reeleição, você pode perfeitamente divulgar os seus atos praticados enquanto parlamentar, enquanto prefeito, tá certo? Esses debates legislativos que você trava aí, às vezes, nas tribunas das suas câmaras municipais, tudo isso aí pode ser levado ao conhecimento público, porque é um trabalho que até você estaria prestando conta do seu mandato ao eleitor. Agora, o que não pode, que a legislação proíbe, eu repito, é que haja o pedido de voto para as eleições, porque você nem candidato é ainda. Isso não pode ser feito na pré-campanha. Então, nós vimos a quarta permissão. A quinta permissão seria a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Então, você que é pré-candidato, você pode dar a sua opinião política sobre a situação do seu município, sobre a administração municipal, dando a sua opinião naquilo que você acha que está bom, naquilo que você acha que precisa melhorar. Então, esse seria o quê? Seria o seu posicionamento pessoal que você está levando ao conhecimento da população na qualidade de pré-candidato, tá? Na sua pré-campanha, tá certo? Inclusive através das redes sociais, né? O que é muito comum e que se vê no momento sendo praticado por vários pré-candidatos, tá certo? Aí temos também a sexta permissão, que diz o seguinte: a realização às expensas do partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade para divulgar ideais, objetivos e propostas partidárias. Aqui seria mais ligado aos partidos políticos, né? Você participando para levar ao conhecimento do cidadão, do seu munícipe, sobre os projetos do seu partido, para a sociedade civil, né? Através de veículos, meio de comunicação que você puder utilizar, falando do seu partido, qual que é a ideologia política do seu partido, o que é o ponto principal visado no estatuto ou previsto no estatuto do seu partido, para que as pessoas possam conhecer exatamente o que o partido se propõe. E destas 6 primeiras que nós vimos, são 7 permissões, nós podemos dizer aqui, pegando aqui prevê o parágrafo 2º deste artigo 36A da Lei das Eleições, da Lei 9.504/97, que nessas 6 hipóteses que eu acabei de falar para vocês, você pode pedir apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e daquelas que você pretende desenvolver. Eu chamo atenção aqui para quando se fala em pedir apoio político, porque é um critério muito subjetivo que vai ser depois analisado pelo Ministério Público, pelo juiz eleitoral, esse pedido de apoio político. Porque nas entrelinhas nós sabemos que ali existe um pedido explícito de voto. Então, no mesmo momento que o legislador diz que é proibido o pedido explícito de voto, ele coloca um parágrafo nesse artigo, parágrafo 2º, artigo 36A, dizendo que você pode formular pedido de apoio político. Eu acho que você pode pedir o apoio político para o seu partido, e não da forma que foi colocado, pedido político aberto, quer dizer, a todo cidadão.
estaria aí implícito aí, de forma, nessa redação, incluído nessa redação, vamos dizer assim, esse pedido de voto, no meu modesto modo de entender, tá certo? Mas existe essa possibilidade, tá? De você também apresentar as ações políticas que você pretende desenvolver, tá? Das que já estão sendo desenvolvidas, mostrar aquilo que você acha que está bom e aquilo que você acha que pode ser mudado em prol da sua coletividade, visando sempre o interesse público, que é o principal. E por último, a 7ª permissão que nós temos aqui seria a campanha de arrecadação de recursos na modalidade prevista no artigo 23, parágrafo 4º, inciso 4 da Lei 9.504 de 97, que é a chamada vaquinha eleitoral. Vaquinha eleitoral, quando você faz uma vaquinha para comprar alguma coisa, cada um dá um pouquinho, né? Então, criou-se essa figura aqui na legislação eleitoral, que é aquela doação que você vai fazer para o pré-candidato, através de uma empresa que ele tem que contratar, uma empresa especializada para isso, que vai desenvolver esse trabalho para ele. Esta empresa tem que estar credenciada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai arrecadar esse dinheiro para aqueles que queiram contribuir com a sua campanha, que nós sabemos que a doação hoje só pode ser de pessoa física, né, obviamente. Então, esta empresa vai lançar aí um programa via internet de arrecadação de doações em seu nome, fazendo um pedido em seu nome. Esse dinheiro fica em poder da empresa, que depois de retirar a parte devida a ela por esse trabalho executado, vai lhe entregar a diferença quando você já estiver a sua conta aberta para as despesas de campanha, que se dá depois da realização das convenções municipais. Depois que esse dinheiro cai na conta, que você vai poder utilizá-lo durante a sua campanha. Eu quero dizer que, na prática, isso aí não tem funcionado muito bem. Esse tipo de vaquinha tem funcionado de uma forma mais eficiente quando se trata de uma candidatura mais forte, mais pesada, como para governador, para presidente da República, onde o universo de doadores é muito grande, de pessoas que vão contribuir para essa campanha. No nosso aqui, para prefeito, vereador e vice-prefeito, dificilmente nós encontramos esse tipo de vaquinha, mas existe a previsão, essa 7ª e última possibilidade, prevista nesse artigo 36A da Lei 9.504 de 1997. Muito bem, eu disse aquilo que pode ser feito, mas se for feito de forma diferente, se houver uma infringência a qualquer um desses dispositivos, ou seja, fazer aquilo que não é permitido, caracterizando uma propaganda, então, antecipada, fora de época, vem aí a sanção que deve ser aplicada ao candidato, ao pré-candidato, vamos dizer assim. E qual que seria essa sanção? Esta sanção está prevista no parágrafo 3º do artigo 36, e não do artigo 36A que nós vimos agora, mas no 36 da mesma Lei 9.504 de 97. O infrator, aquele que infringir qualquer desses requisitos, que fizeram uma campanha ou propaganda antecipada, extemporânea, vai ficar sujeito ao pagamento de uma multa que pode variar de R$5.000 a R$25.000 por cada ato que ele praticar, por cada propaganda extemporânea que ele fizer. Ou então, o juiz pode ainda, ao invés de fixar entre 25 e 25, fixar o valor que ele gastou com aquela propaganda irregular que ele fez, ou ilegal, desde que esse valor seja superior a esse valor que ele queira fixar entre 5 a 25 mil reais. Então vejam, senhores, que tem que tomar muito cuidado, porque existe esta penalidade, essa sanção, tá? E esse critério é muito, vamos dizer assim, é muito subjetivo. Vocês podem ver que quando eu falei do caput, li o caput do artigo 36A, eu falei que tudo isso aí pode ser feito desde que não haja o pedido explícito de voto. E o que seria, então, esse pedido explícito de voto, que é muito subjetivo, que fica muito difícil de chegar a uma conclusão? Sabe que eu posso fazer isso? Sabe que eu posso fazer aquilo? Então, são coisas
que você tem que pensar muito antes de fazer, antes de divulgar, antes de colocar na rede social, porque você pode ficar sujeito aí a ter uma representação contra a sua pré-candidatura, que vai ser levado ao Ministério Público, que por seu turno vai representar ao juiz eleitoral, que vai analisar, vai sentenciar e vai talvez aplicar a você uma multa que pode variar, como eu disse, de 5 mil a 25 mil reais, ou o valor da propaganda o gasto que você teve com a propaganda irregular, se superior a esses valores. Então, tomar muito cuidado com isso, tá certo? É obviamente que, havendo a representação, você vai ter direito de defesa, vai ter o contraditório, a ampla defesa, obviamente. Mas pode chegar aí a aplicação de uma multa ao pré-candidato, tá certo? Sobre esse pedido explícito de voto, eu peguei 2 exemplos aqui para ilustrar o nosso vídeo, essa nossa matéria. Um eu tirei do TSE, tá? Foi alguma coisa aí dita algumas frases ditas por um pré-candidato a prefeito, onde ele disse o seguinte, ó, entre aspas, tá certo? Eu vou ter muita honra de ser prefeito da cidade. Se Deus permitir e o povo, a única coisa que eu peço ao povo é o seguinte, ter esta oportunidade de gerir, fecha aspas, tá certo? Muito bem, esse caso foi levado ao TSE. E o TSE entendeu que por mais que não tenha o pedido expresso desse pré-candidato a prefeito, dizendo assim, ó, vote em mim, mas pelo que ele disse, de forma explícita, ele está pedindo voto. Né? Eu vou ter muita honra de ser prefeito da cidade, se Deus permitir, e o povo. A única coisa que eu peço ao povo é o seguinte, ter esta oportunidade de gerir, ou seja, gerir o município, tá certo? Então o TSE entendeu que isso aí foi uma propaganda extemporânea e o pré-candidato foi condenado. Esse é um caso lá da cidade de Aracati, é isso mesmo, do Ceará, no agravo regimental, no recurso especial número 1087 do TSE. Recurso especial 1087, tá certo? E também tem aqui o outro exemplo que eu pesquisei aqui do Tribunal Regional do Mato Grosso, onde um outro pré-candidato divulgou na rede social uma fotografia sua com os seguintes dizeres: bom dia, está chegando a hora, vou precisar da ajuda de todos vocês. Da mesma forma, o TRE do Mato Grosso entendeu que se tratava de uma propaganda extemporânea e condenou esse pré-candidato ao pagamento de uma multa, tá certo? Então, esse aí, nesse caso aqui do TRE do Mato Grosso, é o recurso especial número 30.972, tá certo? Então, dessa forma, eu quero concluir esse vídeo, esperando que vocês tenham tirado algum proveito de tudo isso que eu falei, para chamar a vocês, mais uma vez, que observem quando for nesse período de pré-campanha, que vai até a convenção. Preste atenção naquilo que você vai divulgar, preste atenção naquilo que você está gastando com a pré-campanha, que não pode de forma alguma ser superior ao que você vai gastar na campanha. Tá? Fica muito desproporcional e vai haver um desequilíbrio. Então, gaste, se tiver que gastar alguma coisa, de forma moderada, tá? De forma razoável, permitida dentro de um determinado critério, vamos dizer assim, para que você não seja surpreendido por aquele que está te ouvindo, que não vai votar em você, mas quer ser um concorrente, que pode impugnar a sua candidatura, por aquele que não vai disputar com você, mas que não vota em você e que pode impugnar a sua candidatura, representando este fato ao Ministério Público Eleitoral, que com certeza, agindo dentro das suas atribuições, vai apresentar uma representação eleitoral contra você, que pode culminar com o pagamento de uma multa, tá certo? Então eu encerro aqui este vídeo e quero agradecer a você mais uma vez, que me acompanha, para que continue aí conosco, acompanhando os nossos vídeos, que nós vamos dar um enfoque maior agora neste período ao direito eleitoral. Talvez aí publicando mais de um vídeo por semana tratando deste assunto, tá? O próximo vídeo, da próxima terça-feira, já estou falando sobre direito eleitoral, tá certo?
E vamos falar nesse de hoje da mesma forma. Vamos publicar, desculpe, esse hoje, da mesma forma, dando sequência a esse nosso trabalho. E nos próximos vídeos falarei também sobre as convenções municipais, sobre os registros de candidaturas, sobre as impugnações das candidaturas ilegais ou que não atenderam os requisitos da lei. E o nosso intuito é simplesmente fortalecer ainda mais a democracia do nosso país, que anda tão judiada desde o nosso presidente da República até os nossos parlamentares municipais em determinadas situações. Então, deixo aqui um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.